Amigo, responda aqui. A queda de uma passageira sobre a via férrea do metrô, causado aí por um mal súbito, e aí o consequente atropelamento dessa passageira pela composição pelos vagões do metrô. Esse trágico acidente, ele enseja a reparação civil por parte da concessionária de transporte, em razão dela não ter adotado tecnologia moderna do tipo porta de plataforma para evitar o trágico evento? Sim ou não? A concessionária tem o dever de reparar o dano civil causado, nesse caso, pela morte da passageira. Nesses casos, como narrado aqui, sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final. O STJ nos mostra que existe caso semelhante julgado na corte, em sede inclusive de recurso repetitivo, e nós vamos verificar se é o caso de aplicar esse mesmo entendimento ou este caso aqui analisado teria lá as suas particularidades, as suas próprias singularidades, para que não se aplicasse o que já foi decidido em caso de recurso repetitivo. Vamos até o final. Bom, e a situação concreta, o caso em si analisado neste recurso especial é o seguinte. Uma passageira que contava à época dos fatos com 29 anos de idade e aparentemente saudável, aguardava para embarque na estação de metrô. Ela foi acometida por um mal súbito causado por uma crise epilética e caiu sobre a linha férrea do metrô, justamente quando os vagões já se aproximavam da estação. E ela foi atropelada, lamentavelmente foi a óbito em razão disso. A família ingressou na justiça pedindo reparação civil em desfavor da concessionária de transporte do metrô pela morte causada da passageira, atribuindo à concessionária a responsabilidade por não ter ali um funcionário que pudesse auxiliar a passageira num caso como esse que ocorreu, por não ter ali instalado a chamada porta de plataforma, que é um dispositivo automático. A porta se abre automaticamente apenas quando os vagões já estão alinhados na plataforma. E aí não há o risco de atropelamento de passageiros. E então, é o caso de reparação civil ou não? Vamos verificar. Antes disso, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Vai lá, 2 segundos. Se inscreva. Isso. Agora sim, você vai acertar essa questão. Bom, e na petição inicial, a fundamentação de todo o alegado, ela ficou em torno do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Pode verificar aqui do meu lado, veja aí, que, entre outras coisas, esse artigo 14, ele atribui responsabilidade civil, independentemente da existência de culpa, ao prestador de serviço quando há defeito na prestação desse serviço. O que tem que ser verificado é se a ausência de um funcionário da concessionária que pudesse auxiliar a vítima do acidente e assim evitar tudo o que ocorreu, ou a ausência da chamada porta de plataforma, que se abre automaticamente apenas quando os vagões já estão alinhados na estação. Isso evitaria o acidente. A gente tem que verificar se a ausência desses 2 itens, eles constituem-se em defeito na prestação de serviço. Vamos ver. E é esse mesmo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aí no seu parágrafo 1º, que vai nos mostrar o que é um defeito no serviço. Quando que esse serviço, afinal, ele é defeituoso? A própria lei diz. Veja aqui, artigo 14, parágrafo 1º. Você vai ver aí que uma das razões gira em torno do modo de fornecimento desse serviço. É preciso verificar na prática se esse modo como o serviço foi prestado, ele está dentro da normalidade ou não, estaria aí sendo prestado de forma irrazoável e fora da normalidade esse serviço. Outra situação que ele verifica é o resultado que razoavelmente dele se espera. Está dentro do normal ou não? Estaria aí também de forma irrazoável e fora da normalidade. Outra situação é a época em que esse serviço foi prestado. Ele foi prestado nessa época de acordo com a normalidade do tempo ou era um serviço já fora de tempo? Dou um exemplo aqui. Um serviço prestado sem o nível de segurança que se espera dele neste momento em que ele é prestado.
ou no momento da prestação desse serviço, na época, ele foi prestado dentro da normalidade. Veja que tudo gira em torno daquilo que se espera do serviço, do resultado que se alcança, considerando os parâmetros normais. Só vai gerar aí ensejo a reparação civil se alguma coisa estiver como um ponto fora da curva. Aí sim, aí se busca uma reparação. Vamos verificar isso. E a doutrina, ela nos faz lembrar que, mesmo tratando-se de responsabilidade civil objetiva, como é o caso aqui, aquela em que não há necessidade de se comprovar a culpa do Estado ou do prestador de serviço público para que isso enseje reparação civil, isso não exclui, não afasta a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a condição de agente público do autor do dano, ou a conexão com o serviço público prestado. Bom, vamos lembrar que existem 4 situações que afastam o nexo de causalidade numa situação como esta que estamos analisando. É a situação que envolve caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Isso afasta o nexo de causalidade e deixa então de atribuir responsabilidade, deixa de recair responsabilidade sobre o Estado ou o prestador de serviço público quando se identifica uma dessas situações. E aqui, antes de ingressarmos efetivamente na decisão do STJ neste acordo, é preciso dizer que a Corte já apreciou assunto semelhante em momento anterior, inclusive aí pela sistemática dos recursos repetitivos. Isso foi no RESP, segundo, deixa eu ver aqui a minha colinha que eu não lembro o número, recurso especial número 1.210.064 de São Paulo. Nessa oportunidade, foi apreciada a situação em que transeuntes ao longo da linha férrea do metrô eram atropelados por falta de cerca, por falta de muros que oferecessem maior proteção aos transeuntes. E lá houve sim reparação civil por parte da concessionária. Mas isso é bem diferente do que temos neste caso, porque aqui trata-se de um atropelamento ocorrido na linha férrea, sim, mas na estação de metrô, naquelas circunstâncias de embarque e desembarque que ocorrem por lá. Vamos ver que tem lá as suas diferenças. E na sua decisão, o STJ fez lembrar que uma das alegações da petição inicial, que era a necessidade de se ter ali um funcionário da prestadora de serviço para auxiliar a passageira que sofreu o acidente, isso não seria aplicável na prática, porque haveria necessidade de ter um funcionário para cada passageiro presente na estação. Isso seria impraticável. Outra alegação da petição inicial era a necessidade da chamada porta de plataforma. O STJ fez lembrar que, mesmo nos países com alto índice de desenvolvimento, muito superior ao nosso aqui no Brasil, eles não dispõem desse serviço normalmente. Essa chamada porta de plataforma, ela até existe em alguns lugares do mundo, mas não é a regra. A maioria dos países, mesmo os mais desenvolvidos, não dispõe desse serviço. Então a forma como o serviço é prestado aqui não é um ponto fora da curva no sentido de trazer insegurança para além do normal que se espera na prestação desse serviço. E dessa forma, a Corte Superior de Justiça decidiu que não há o dever da concessionária do metrô de reparar o dano sofrido pela morte da passageira. Identificou nessa situação um caso fortuito, uma das razões que afasta o nexo de causalidade do evento danoso. Preste muita atenção nesses detalhes. Ele fará toda a diferença na hora da sua prova. Boa sorte, bons estudos e siga em frente.